Bom, turma, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão do trauma raquimedular. Então, essa lesão, né, do trauma raquimedular, ele vai principalmente ter lesões na questão da medula espinhal, tá? Essa alteração, ela pode ser temporária ou permanente na função motora e sensibilidade à função anatômica desse paciente que teve esse trauma. Em questões de lesões cervicais, frequentemente causa diminuição permanente da qualidade de vida, principalmente com uma sequela de traumatismo. Esse trauma raquimedular, ele vai atingir onde? Quais danos? Em que regiões? Vértebras, ligamentos ou disco da coluna vertebral, daqui, diretamente da própria medula, tá? Então, o trauma raquimedular são essas regiões que são mais afetadas, tá? Que eu marquei aqui, ó. As vértebras, ligamentos e disco da coluna vertebral e a medula. Quando que ocorre ou que tipo de acidentes acontecem que vai ter um trauma raquimedular? Então vamos lá. Geralmente acidente de trânsito. Então a gente já falou sobre o politraumatismo, né, sobre as polifraturas e o trauma raquimedular, ele é muito acometido esse trauma, geralmente em acidente de trânsito, tá? E aí tem outros, exemplo, queda. Então, geralmente, dependendo da queda que a pessoa, a vítima, tiver, ela pode ter um trauma raquimedular, ou seja, na medula, na coluna, né, vertebral, nos discos da coluna vertebral, tá? Luta. Então, geralmente os lutadores de MMA, eu não digo muitos lutadores de boxe, mas geralmente os lutadores de MMA tem uma grande probabilidade, isso não quer dizer que vai ocorrer, tá? Mas isso tem uma grande probabilidade de adquirir um trauma raquimedular por conta das quedas. Então, geralmente os lutadores de MMA, eles têm muitas quedas, e essas quedas muitas vezes são direcionadas diretamente com a coluna vertebral. Então, essas quedas podem afetar aí e dar um trauma na questão da coluna vertebral, nos discos da coluna vertebral, tá? Mergulho num local de pouca água, então quando você faz um mergulho e tem aquele impacto, né, você pode ter um trauma aí raquimedular, ou por uma posição incorreta, então pessoas que geralmente trabalham muito sentadas, digitando, e tem uma cadeira não anatômica e tem uma postura não anatômica, pode dar um trauma, e esse trauma geralmente vai ser nos discos da coluna vertebral, tá? Um ferimento com arma de fogo ou um ferimento com arma branca, então FAF, ferimento com arma de fogo, e FAB, ferimento com arma branca. E isso, gente, é relativo, tá? Isso não quer dizer que todos os lutadores vão ter trauma raquimedular. Não, não é isso. É uma probabilidade, tá? Então, tem lutadores que têm esse trauma, é reversível, né? E muitas vezes é reversível com tratamentos com antibiótico, enfim, analgésicos, anti-inflamatório, mas isso não quer dizer que é uma regra, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre alguns exemplos de que pode ocorrer esse trauma aí raquimedular. E aí a gente vai falar dos sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas mais comuns do trauma raquimedular é dor no pescoço ou costas, dor ao movimentar o pescoço, ou seja, na hora que você vai fazer esse movimento com o pescoço, então tende a doer. Então, já numa consulta com o médico, ele já pode suspeitar de um trauma raquimedular. Então, ele vai fazer uma avaliação clínica, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer um monte de perguntas, levantar um histórico, e ele vai perguntar se teve queda, se bateu, se mergulhou, então, assim, piscinas rasas que
às vezes a vítima pode pular e tem impacto com a água, com a parte do chão, enfim, né? Ou um rio, alguma coisa do tipo. Aí ele vai fazer esses levantamentos, tá? É, dura palpação na região posterior do pescoço, na linha média das costas, deformidade na coluna vertebral, paralisia, parestesia, dormência, formigamento nos braços, principalmente nos braços, tá? Pernas e braços. Então, paralisia, quando fica né, imóvel, não tem movimentação, paresia, diminuição da sensibilidade, ou formigamento, tá? Medicamentos mais utilizados. Geralmente, os pacientes que têm um diagnóstico por um trauma raquimedular, o medicamento mais eficaz se diagnosticado também rápido e entrar com esse medicamento, esse anti-inflamatório, ele vai ser bem eficaz, que é a metilprednisolona. É uma medicação administrada nas primeiras 8 horas após detectar esse traumatismo ou após o médico evidenciar que é um trauma raquimedular, tá? E é a primeira a mostrar melhora significativa da recuperação. Então, quando o médico faz uma avaliação e realmente constata que é uma lesão, né, um trauma raquimedular, imediatamente ele entrando com a metilprednisolona e ele provavelmente aí vai amenizar aí as questões das dores e vai resolver aí, pelo menos nas primeiras 12 horas, já vai amenizar a dor e já vai ter uma resposta significativa, tá? Também é relativo, vai depender também de como que foi essa lesão, então assim, tudo é relativo, né? A gente não pode dizer que um medicamento é igual para todo mundo, porque vai depender da absorção desse medicamento, então se a metilprednisolona vai depender de como ela é absorvida, vai depender de como ela é biotransformada pelo fígado, vai depender da faixa etária dessa pessoa. Então, os idosos, o metabolismo é mais lento, então talvez demore para metabolizar esse medicamento, então talvez a resposta demore um pouco mais. Comorbidades, então se essa vítima tem outras comorbidades, então se é diabético, hipertenso, tem colesterol alto, enfim. Então tem um monte de coisas, uma gama de coisas aí que pode interferir significativamente aí e negativamente aí no tratamento. Então nós dizemos que cada paciente é um paciente e tudo é relativo, o que é bom para um não é bom para o outro, enfim, tá? Mas geralmente é uma boa resposta aí com esse medicamento. Complicações do trauma raquimedular. As principais alterações fisiológicas que ocorrem com este paciente são choque medular, né, quando há uma danificação na medula óssea, tá? E aí quando chega na medula óssea, temos bastante problema, né? Então as células da medula óssea talvez pode ser que produzem menor quantidade e isso pode levar a um dano maior, tá? A trombose venosa profunda, que é a TVP, bexiga neurogênica. Então, o que que é bexiga neurogênica? A bexiga neurogênica é quando dá uma alteração na bexiga. A fisiologia dela, na verdade, é quando as substâncias tóxicas do nosso corpo passa pelo néfros, né, faz a filtração. Essa filtração é formada em urina, eliminando toda a toxina pela bexiga e ela vai sair pela uretra. E aí essa bexiga neurogênica, ele não consegue ter esse desvio para a uretra para ser expelida essa toxina em forma de urina. Então chama-se bexiga neurogênica. E aí esse paciente com bexiga neurogênica, ele tem que ser sondado. Então deve-se passar sonda vesical de alívio algumas vezes ao dia para esvaziar essa bexiga, porque ele não consegue passar essa urina pela passagem da uretra, tá? Aí aqui a gente vai falar sobre a questão dos espasmos, apresenta espasmos também, é uma complicação do trauma da questão do trauma radicular.
Lesão por pressão, devido aos pacientes terem menos sensibilidades, que nem nós falamos da parestesia, da plegia, então perde movimentos, perde sensibilidade, então às vezes ele não vê que aquela região está sendo comprimida, está sendo menos oxigenada e pode dar uma lesão tecidual ali, pneumonias, infecções, tá? Aí aqui a gente vai falar sobre tratamentos. O cuidado com o paciente portador da lesão raquimedular inicia no local do acidente. Então já inicia lá, o tratamento já inicia a partir do momento que o socorrista, ou seja, do 192, ou seja, do resgate, enfim, foi prestar os cuidados de enfermagem lá e os cuidados médicos no local. Então já começa lá o tratamento, tá? E aí começa como? Presença de fratura na coluna, então ele vai verificar se há essa, né, alguma alteração, alguma fratura, ele vai perguntar para o paciente, para a vítima ali naquele momento, se consegue mexer os braços, se consegue mexer as pernas, e se a resposta da vítima for não consigo, pode ser que não consigo movimentar os braços, não consigo movimentar as pernas, pode ser que tenha tido um trauma raquimedular ali, tá? Então já vai fazer uma avaliação prévia. Então deve ser realizado pelo pessoal paramédico adequadamente treinado para uma retirada do indivíduo em bloco no local do acidente. Então retirada em bloco. O que seria retirada em bloco? Quando o paciente vai ser colocado na prancha rígida, o paciente vai ter que ser virado de lado para a gente colocar a prancha embaixo dele, né, nas costas embaixo, e virar ele para ele deitar em cima dessa prancha. Quando a gente faz esse movimento para lateralizar esse paciente, a gente tem que lateralizar esse paciente como um todo. Então a gente vai girar a cabeça junto com o tronco, junto com o quadril, junto com os pés. Então a gente precisa de uma pessoa para apoiar a cabeça, obviamente vai estar com colar cervical, uma vai ajustar as mãos e vai empurrar essa pessoa, né, vai trazer essa pessoa para a lateral na parte do tórax, da dorsal, né? Outra no quadril e outra nas pernas. Então a gente vai precisar aí pelo menos de uns 4 profissionais para fazer essa movimentação em bloco. O importante é que o paciente vire como um todo, por inteiro, tá? Aí, nesse momento do acidente, deve ser imobilizado, como eu já falei, transportado com cuidado de uma forma que a coluna esteja em posição neutra e com uma maca rígida, que é a prancha que a gente já falou, né, em outros momentos. Prioridade no atendimento é dada aos cuidados ventilatórios, então, avaliar se esse paciente tem um aporte de oxigênio adequado, se ele está saturando bem, se a troca gasosa desse paciente está boa. Como que eu vou saber? Através do oxímetro, então eu vou monitorizar esse paciente, então vou colocar um monitor multiparâmetros, vou colocar o aparelhinho de saturação, avaliar a saturação dele e a expansão torácica, se ele está dispineico, se ele não está dispineico, tá? Então, a parte da desobstrução de vias aéreas, se tem alguma obstrução, tá? Reposição de volume, estancamentos de grandes hemorragias, então vou repor o volume, pensando nas hemorragias. Se tiver hemorragia, tentar estancar essa hemorragia. Nessa fase investigativa, esses pacientes são submetidos a avaliações de funções cardiorrespiratória, abdominal e cerebral. Então, a gente vai também aplicar uma escala chamada escala de Glasgow, que a gente utiliza bastante em questões neurológicas. Então, se ele tem uma resposta verbal, resposta motora, abertura ocular, então a gente vai fazer essa escalinha para ver, né, vai ver os parâmetros cardiorrespiratórios. Lembra que eu falei? Esse paciente vai ficar monitorado, a gente vai monitorizar esse paciente para ter um melhor parâmetro de sinais vitais. Pacientes portadores de déficit neurológico são candidatos à realização de ressonância magnética para um estudo de lesão medular e eventual deformidade do canal da vértebra. Eles devem ser tratados com dose inicial de prednisolona de 30 mg/kg na primeira hora, então o médico vai fazer
uma conta ali, né, para ver quantidade de prednisolona que vai ser administrado. Em seguida, 5,4 miligramas quilo hora em infusão endovenosa nas próximas 23 horas. Aqui tem um T, tratamento. Tratamento clínico. O tratamento conservador das fraturas da coluna requer imobilização da cabeça, da região cervical, até que os tecidos e os ossos tenham cicatrizados. Então, o tratamento conservador é um tratamento conservador, ele não é cirúrgico, ele vai ficar, aquela região vai ficar imóvel, né? Então, vai imobilizar até que cicatrize aquela lesão, seja lesão no disco, seja um desgaste na vértebra. Então, ele vai ter um tratamento conservador, óbvio, fazendo aí um tratamento com medicamentos também associado. Medicamentos anti-inflamatórios, que é utilizado bastante anti-inflamatório, os corticoides e os medicamentos analgésicos, porque esses tipos de trauma têm muita dor. Outros tipos de lesões podem cicatrizar apenas uma imobilização com um colar tipo Filadélfia. Então, esse aqui é o colar tipo Filadélfia. Nós temos dois. Um que tem um orifício, e aí esse orifício ajuda em pacientes que têm TQT, que é a traqueostomia, e tem os fechados. Então, quando eu falar para vocês, o colar Filadélfia é esse. Esse colar é um colar que ele é rígido e apoia bem, ó, a região do queixo, apoia bem aqui a região occipital, aqui apoia uma parte da região do dorso, tá vendo? E a parte do início do tórax. Então ele deixa bem imóvel. Então geralmente a gente vai utilizar esse aqui para imobilização. Existem outros que é uns de espuma, para pacientes politraumatizados ou trauma de raquimedular, não é utilizado aquele de espuma. O de espuma geralmente é muito utilizado para pacientes que têm dores cervicais, que não foi trauma, ou torcicolo, tá? Então, para que serve esse colar cervical? Indicado para afecções da coluna cervical, tricolos, torcicolos, traumatismo, artrites, artrose. O colar cervical Filadélfia é fabricado em dois modelos, né? Que é aquele que eu falei de orifício e um sem orifício. O de orifício para pacientes que têm traqueostomia, tá? E o outro que é o para normal para quem não tem traqueostomia. E aí existem tamanhos. Embora existam alguns tamanhos que nós estamos vendo aqui, ó, PP 16 centímetros, o P, o M, o G, não, geralmente os resgates não tem todos esses aí, tá? Então, geralmente o resgate ele vai ter o M e o G, tá? Então, geralmente o resgate, quando ele vai fazer atendimento, eles vão ter lá com eles disponível, geralmente, o M e o P e o G, tá? Mas, dentro de uma instituição de saúde, um hospital de grande porte, que tem condições, né, esses hospitais de primeira linha, eles vão ter esses colares Filadélfia de vários tamanhos, né? E aí a gente vai adequar a este paciente. Então, aqui, por exemplo, o PP tem 16 centímetros de altura na parte frontal e circunferência ajustada entre 34 centímetros a 44 centímetros de pescoço. Então, a gente vai, para saber, a gente vai pegar e fazer a circunferência do pescoço para saber que tipo de colar cervical esse paciente pode utilizar, tá? Então, dentro desses hospitais, geralmente tem todos esses, né, esses colares aqui nesses tamanhos diversos. Aqui fala assim, colar cervical Filadélfia. Coloque o colar ao redor do pescoço, posicionando o apoio, mentoneando sobre o queixo. Posicione a parte posterior no pescoço, ajuste e prenda com o velcro, porque ele tem um velcro, tá? Esse aqui é o velcro, tá bom?
e não ajustar demasiadamente, ou seja, não apertar de uma forma demasiada. Aí aqui a gente tem alguns tratamentos, que eu já tinha falado do tratamento conservador, que é manter o repouso no leito de 7 a 10 dias, fazendo uso de analgésicos e relaxante muscular, mas também esse tempo varia muito de lesão para lesão, de paciente para paciente. Quem vai determinar e quem vai avaliar é o médico. Quanto tempo vai ter esse tratamento conservador? Quanto tempo esse colar cervical vai ficar? Esse colar cervical não pode ser tirado de forma nenhuma, a não ser que o médico autorize e coloque em prescrição médica. Caso ao contrário, ele vai ficar 24 horas. Ah, mas ele vai tomar banho. Ele vai tomar banho com esse colar. Ele pode molhar? Não pode molhar, porque quem pode tirar esse colar é só o médico. Então, se esse paciente molhar esse colar, não tem como a gente tirar e trocar esse colar cervical, né? E aí o paciente vai ficar com esse colar molhado? Não pode. Então, ele não vai molhar o pescoço. Então, ele vai tomar o banho do tórax para baixo. Quem vai manipular, quem vai tirar? O médico. Quem vai determinar se ele põe aquele colar de espuma é o médico, tá? Então, tudo isso também em prescrição médica. Não vamos fazer nada se não tiver em prescrição médica, tá? Eventualmente, fraturas complexas, o paciente pode ser mantido no leito no período de semanas até que se sinta seguro para iniciar a mobilização, ou seja, para iniciar os movimentos. Também quem ajuda nesses movimentos é a fisioterapia. Óbvio que tem hospitais de pequeno porte, hospitais públicos que a gente não tem disponível uma demanda muito grande de fisioterapeuta, infelizmente. E às vezes tem muitos pacientes que acabam perdendo nesse quesito e tendo algumas lesões, às vezes até irreversível, de movimentação, né, essas coisas, por conta do pós, né? Então, do pós, que é o pós-tratamento. Então, ele ficou imobilizado e agora ele precisa fazer fisioterapia. E aí a gente não tem disponível nas redes de saúde pública o fisioterapeuta para fazer a parte motora, né? Diferente de outros hospitais de grande porte. Aí, tratamento cirúrgico, que é a vertebrectomia, né, que é a abertura da vértebra, retirada de algum pus, retirada de alguma coisa, ou até mesmo colocação de manutenção dos discos das vértebras, enfim, descompressão do sistema nervoso e alinhamento da coluna vertebral para permitir a estabilização ali das vértebras. Então, existem também alguns tratamentos cirúrgicos, existem inúmeros outros, enfim, que cabe vocês aí também pesquisarem em busca da informação, tá? Então, o trauma raquimedular é isso, bastante como que eu posso dizer, acontece, ocorre muito, como nós já falamos aqui em cima, em acidentes, né? Essas lesões acontecem muito em acidentes automobilísticos, enfim, e muito em queda. Então, crianças têm bastante, porque tem muitas crianças que são hiperativas e têm muita queda. Então, tem muitas crianças que têm as questões de trauma raquimedular e os acidentes de trânsito, como eu tinha falado aqui, ó, tá? Acidente de trânsito e queda. Bom, dúvidas, perguntem lá no fórum. Eu vou abrir um fórum de dúvidas. Então, vocês pesquisem também, vão atrás da informação, tentem buscar mais informação, porque tem bastante coisa sobre essa questão do trauma raquimedular. É bem sério, é bem complicado. Como eu já falei, todo tipo de trauma a gente vai colocar o colar cervical e vai colocar prancha rígida, sempre mobilizando esse paciente para colocar na prancha em sistema de bloco, todo mundo virando o paciente de uma forma uniforme, junta, para que ele vire junto toda a parte anatômica do seu corpo, né, para que não tenha nenhuma lesão em nenhuma outra região da coluna vertebral.
Os analgésicos são muito importantes, os anti-inflamatórios, o medicamento é variado, muitos pacientes não conseguem resolver com a metilprednisolona, é como eu falei, há casos e casos. Pacientes mais jovens têm uma resposta muito boa, crianças têm uma resposta muito boa. Geralmente os idosos não têm, e aí tem que associar outros medicamentos, outros anti-inflamatórios, outros corticoides, tá? Por conta do quê? Do fator da idade, da metabolização, metabolismo diminuído, enfim, essas questões. E as comorbidades, enfim. E aí, cada caso é um caso que deve ser estudado, deve ser avaliado, mas lembrando que esses pacientes têm que ter um atendimento rápido, com profissionais qualificados, que entendam e saibam manipular pacientes em casos de traumas, né, em casos de acidentes como esses, que podem afetar aí a coluna vertebral. Tá bom?